Chegamos para essa que é a oportunidade de ouro. Para quem? Para nós, é claro. Claro, né, professora Tabita aqui com vocês. E vai ser a nossa aula 3.2. É isso mesmo. Estamos caminhando, subindo o degrauzinho da felicidade até chegar no topo. Gente, na aula anterior, que a gente está fazendo agora essa revisão, nós falamos sobre o experimento, toda a vivência que Gregor Mendel teve. Eu te convido para focar aqui agora. Vamos lá? Olha lá no nosso quadro. Então, a gente tem aqui o experimento mendeliano. A gente viu que esse carinha não foi tão, né, a vida dele não foi mil maravilhas, não. Mas ele superou cada obstáculo que foi sendo colocado na vida dele, sempre se esforçando, sempre com foco nos estudos, tá bom? E aí, ele analisando e observando todas as pessoas que estavam trabalhando anteriormente com eles a respeito aí da questão da hereditariedade, da transmissão dessas características, como é que isso se dava de fato, aí ele chegou à conclusão que ele precisava focar no material de estudo dele. Qual era o material de estudo dos demais animais? Aí ele mudou, falou, não tá dando certo, vou mudar. O que ele optou? Planta. Que planta, prof? Uma leguminosa. Lembram? Apiso sativo, tá? Essa apiso sativo tinha variedade? Tinha. Tinha diversidade? Tinha. Mas era como nos animais, cor de pelo preto, vermelho, amarelo, dourado, sei lá quantos, né? Pintado? Não, prof. Tinham poucas variedades dentro daquela característica. E aí, ele foi muito preciso. Ele pegou essa planta. Por que ele escolheu mesmo essa planta, galera? Porque ela era uma planta de fácil cultivo. Porque ele queria, o objetivo dele era chegar na homogeneidade, tá? Ele queria uma situação homogênea. Queria que as pessoas que quisessem trabalhar ou entender mais pudessem obter essas informações e essas informações ficassem guardadas. Então ele pensou, tem que ter alguma coisa, tem que ter um meio. E aí ele pensou nas sementes, tá? E ele também ficou focado aí essa questão dessa homogeneidade. E aí ele foi e selecionou os caracteres. Quantos caracteres foram mesmo, prof? 7 caracteres, 7 características. Cor da flor, cor da semente, cor da vagem, textura da semente, textura da vagem, tá bom? O tipo de flor, onde que estava posicionada essa flor. E os fatores que ele levantou para escolher essa planta, planta de fácil cultivo, planta que produzisse semente, planta que tivesse um ciclo reprodutivo curto. Qual o objetivo disso, professora? Que ele pudesse trabalhar rapidamente com isso. Ele não precisaria que a planta tivesse 1 ano, 6 meses para se desenvolver. Era rapidamente ela se desenvolvia, então ele conseguia ter esses resultados e analisar essas características de forma mais rápida, tá bom? E as entidades que ele queria, tá? Todas as estruturas analisadas por ele para chegar nessa geração pura, nessa geração homogênea. Galera, foi um marco na vida de todos nós esse experimento mendeliano. E aí, a gente vai agora, né, dar uma pausazinha e você vai olhar as perguntas que a gente selecionou para você, para que você comece a se inteirar desse assunto, beleza? É rápido, vou já voltar aqui com vocês. Fica aí. Eu disse que era rapidinho, né? Deu para beber uma água? Eu espero que tenha dado para molhar a garganta, que é bom, né? É importante você estar hidratando aí, tá bom, galera? Mas vamos ao que interessa. A gente está falando de quem? Charles Darwin, né? Ê, vacilão, a gente tá falando de Gregor Mendel, né? Você tem que ficar ligado na aula, tá bom? Vamos lá, olha só. Chega aqui comigo na questão 1. O estudioso austríaco Gregor Mendel, de onde ele era mesmo? Áustria, né? Era austríaco.
Reconheceu que para obter sucesso em suas pesquisas e evitar as mesmas confusões de pesquisas anteriores, ele deveria passar a trabalhar com plantas, que os outros estavam todos trabalhando com animais. Ele começou já com plantas, professora? Não, ele começou com animais também, mas ele viu que ele ia cometer o mesmo erro dos demais. Fora que quase expulsam ele porque roedor é demais, né? Se reproduz muito rápido. Com essa visão, Mendel fez duas importantes inovações. Quais foram as inovações? O que ele fez de diferente em relação aos demais? Preste atenção. Primeiro que ele escolheu algo, né, fácil de ser observado, fácil de ser trabalhado, manipulado, não ia dar trabalho uma plantinha, ninguém que se incomoda, né, gente, com uma planta, tá? Ele focou também, utilizou uma ferramenta importantíssima que os demais não conseguiam utilizar por causa da quantidade de análises que eles tinham que fazer, que foi a estatística, a parte da matemática que vai aí padronizar as frequências de alguns eventos, de algumas situações. Isso é importantíssimo, né? Para várias áreas aí do nosso cotidiano também. O que acontece? Analisando isso estatisticamente, Gregor Mendel saiu do que todo mundo estava fazendo. Ele foi além, se diferenciou, tá bom? E aí foi importantíssimo a escolha desse material, que era uma leguminosa, de características padronizadas, de características que tinham fácil acesso para você visualizar. Ou seja, lembra lá que a gente falou do conceito de fenótipo, de genótipo? Ele não conseguia chegar e analisar o genótipo. Ele observou o fenótipo. Quando a gente fala a cor da flor, ele está observando uma característica perceptível. Isso é fenótipo, tá bom? Não vai aí se distrair e confundir aí. Olha lá como é que ficou. Então, ele desenvolveu linhagens puras, tá? Essas linhagens puras, homozigotas. O que significa isso, professora? Quer dizer que aqueles descendentes iriam gerar sempre descendentes com a mesma característica daqueles que estavam o originando, tá bom? Então, se era uma cor púrpura da flor, vai ser sempre os descendentes cor púrpura. Se era uma característica de vagem lisa, tá? Vagem amassadinha, né? Era essa característica que ia estar prevalecendo aí. Como é que ele chegou a essa linhagem pura? Calma, professora, te acalma. Tá lembrando disso, né? Essa linhagem pura é obtida pelo processo anterior de autofecundação, lembra? Planta monóica. E aí depois ele fez o processo de fecundação cruzada, onde ele brincou aí com as suas variedades de caracteres, tá? Qual foi o outro ponto importante ali? Quantificou os dados que ele estava observando, pode jogar na tela. Quantificou cuidadosamente esses resultados, analisando-os estatisticamente. Então, o ponto-chave disso aqui? As inovações dele. Obter uma geração pura. Entendeu? Obter uma linhagem pura, homozigota, e analisar estatisticamente. Se você colocar isso na prova, eu tenho certeza que a prof aí vai dar tudo certo, tá bom? Essas foram as duas inovações, ponto-chave para que ele chegasse onde ele queria. Professora, aí ele já sabia a espécie que ele estava querendo? Não, primeiro ele disse, o que eu quero? Desenvolver linhagens puras. E aí eu preciso de caracteres que eu consiga mensurar, que eu consiga estabelecer uma análise matemática, tá? Como uma variedade muito grande, eu não conseguiria fazer isso, como acontecia quando eles estavam estudando ali os padrões de animais, certo? Tinha muita variedade, muitas características, aliás, muita variedade dentro de cada uma dessas características. E aí a pessoa ficava perdida. Perdida. É a mesma coisa chegar no supermercado. O supermercado não é tudo organizadozinho por seção. Você sabe exatamente onde você pode encontrar os frios, né? Onde você pode encontrar a parte de limpeza. Tá tudo ali, é só olhar, né? E aí você vai se dirigindo ali. Mas a gente tivesse tudo espalhado.
Se fosse procurar um fio dental, um monte de coisa espalhada e misturada, não ia chegar nunca, né? Agulha no palheiro, tá? Tranquilinho aí essa questão? Vamos para a próxima? Quantos acertaram? Me manda aí um feedback, tá bom? Para a questão número 2, para os experimentos mendelianos, uma espécie de leguminosa foi selecionada por suas particularidades. Mencione de que espécie se trata e as particularidades que garantiriam o sucesso desse experimento. Então, a gente está falando de quem? Ah, sim, é de uma leguminosa, mas qual é a leguminosa, né? O nome científico dela é Pisum sativum e é essa que ele conseguiu estabelecer, conseguiu fazer essa análise. Por quê? Quais eram as particularidades da Pisum sativum? Ela era fácil de ser cultivada, ao contrário do que uma jabuticabeira, do que uma laranjeira, um pé de limão, sei lá, outras plantas aí que você imaginar, tá bom? Então, era fácil de cultivar, tinha um baixo porte, pequeno porte, então tranquilo. Além dos... não são plantas muito exigentes, né? Então, tá tranquilo. Outra situação que também era importantíssima para eles, ela tinha um ciclo reprodutivo muito pequeno, muito curto. Então, ela rapidinho, ela passava por aquele processo, já começava de novo, ele já começava a fazer os cruzamentos e aí ele começava a analisar as outras características rapidinho, tá? E também essas plantas, essa leguminosa Pisum sativum, ela era produtora de sementes. Se você identificou todas essas 3 características, você acertou, fez o checkmate aí na questão, tá bom? Então, fechou aí. Esse era o padrão, tá? Preste atenção aqui. Este era o padrão das características da leguminosa que ele queria, porque qual era o objetivo dele inicial? Plantas homogêneas. Plantas que eu conseguisse analisar as características. E quando você está falando de Pisum sativum, você está falando de plantas que vão ter flores na posição axial ou na posição terminal. Plantas que vão ter sementes ou amarelas ou sementes verdes. Então, isso era fácil de ser observado. Poucas variações dessa mesma característica, que era a cor de semente. Tranquilinho, galera? Ele vai conseguir o resultado porque ele fez um certeiro, né? Um gol certeiro ali do que ele estava querendo. É importante você saber, desde já, você está aqui no 3º ano. Você viu muita coisa até aqui, não foi? Foi difícil o caminho até aqui? Foi para alguns mais difícil, para outros mais fácil. Para outros foi tranquilo, professora. Tô top, tô de boa. Parabéns. Mas você ainda tem algumas coisas a vivenciar, não é? Algo que você ainda tem para conquistar seus objetivos. Então, foca neles que vai dar tudo certo. E aí foi isso que o Gregor Mendel fez. O objetivo dele colocou lá o que se encaixa no meu objetivo. Isso é muito importante. O que se encaixa no objetivo? Não encaixou? Não está alinhado? Descarta. Vai ter trabalho com uma coisa que não vai te ajudar? Para quê? Então, olha lá no conteúdo lá. Questão de número 3, tá? Anotou aí certinho? Então, vamos para a questão número 3. Mendel analisou diversas peculiaridades na espécie vegetal que selecionou para realizar seus experimentos, aos quais chamava de caractere, né? Ou caráter, que hoje conhecemos como o fenótipo. Professora, a senhora falou mesmo desse fenótipo, não foi? Foi. Ainda bem que você lembrou. Tá aqui o fenótipo. O fenótipo é o quê? Olha aqui para a prof. Dá uma olhada no teu colega que está aí do teu lado. Dá uma olhada, gente, sem vergonha, né? Dá uma olhada, é só para olhar, tá? Se incomode não, que ele não vai te tirar o pedaço. Olhou? Esse indivíduo, essa indivídua, ela tem... Qual é a cor dos olhos dela? Ou dele? Qual é o tipo de cabelo? É cacheado? É curto? É longo? Ah, professora, mas cresce, né? É verdade. Então, qual é a cor desse cabelo? Qual é o tipo desse cabelo? É onduladinho? Não, é bem crespo? É ondulado, mais solto? É bem liso, professora. Aí os olhos? Ah, tem um colega aqui do meu lado que tem os olhos claros. É verde ou azuis? São verdes ou azuis?
E aí, isso aí é o fenótipo desse indivíduo. Tá bom? Você está visualizando esses fenótipos. Então, foi isso que o Gregor Mendel fez. Ele pegou as espécies e aí ele viu essa padronização de diferentes caracteres e aí ele foi e focou nelas, tá? Tamanho, cor, posição, textura, foi analisando. O que ele não analisou? Raiz, né? Não estava ali visível para eles, a raiz não tinha como, tá? E aí, então, ele vai focar naquilo que dava para ser perceptível. Mas se tirar a raiz, você consegue ver também tranquilo, mas não era a ideia. Perfeito? Bora lá no quadro? Então, você vai identificar a alternativa que apresenta alguma das características selecionadas por Mendel para essa análise experimental da transmissão das características. Ok? Então, você tem aí, ó, na letra A, cor da flor, tamanho do fruto. Cor da flor estava dentro daquele nosso quadro? Você lembra? Eita, vamos fazer jogo da memória? Ah, te peguei! Jogo da memória! Sim, professora, cor da flor estava. Quem lembrou, quem falou que estava, parabéns. Cor da flor estava. Era púrpura ou rosa? Não, mano, branca. Tamanho do fruto, tinha? A vagem é o fruto, mas tinha tamanho? Não tinha, tá? Então, não tem como. Posição da flor no caule, tinha? Tinha, professor, eu lembro. Podia ser axial ou podia ser terminal. Cor da semente, tinha? Tinha, professora. Tinha cor da semente, verde ou amarela. Muito bem, parabéns para você, que já sabe a nossa resposta. Agora vamos ver ali as demais, que tem totalmente, né? Cor das folhas, tinha folha? Não, não era uma análise dele. Cor da vagem, tudo bem. Forma da semente, tinha forma da semente? Não, tinha textura da semente. Aí aqui ainda tem textura da raiz, nada a ver. Nada a ver. Forma da vagem, tamanho da semente. Em tamanho, gente, ele não estava falando de tamanho, tá? Não, não, não. E nem de forma da semente, tá bom? Então, a nossa opção, obviamente, deixa eu apagar aqui, porque senão você vai se confundir com isso tudo que está aqui. Opa, professora. Tá bom? Você está conseguindo identificar aí, né? Que é a letra B. Tá certo? Pronto. Só para não ficar rabiscado aí para vocês. Ótimo. É isso aí, galera. Então, vamos para a última questão. Questão de número 4. Gregor Mendel contribuiu fortemente com suas pesquisas, uma vez que observou que as análises de padrões de herança feitas anteriormente eram difíceis e confusas pela escolha do material experimental pouco adequado, que muitas vezes produziam características pouco marcantes ou mistas ao longo de gerações. Mendel priorizou, portanto, alguns critérios para a escolha do seu material de sua pesquisa. Quais foram esses critérios de análise que ele fez para chegar aonde ele queria? Eu não estou falando aqui nessa questão das características da piso sativa ou não. Elas foram estabelecidas dentro do que a questão aqui está pedindo. Quais foram os padrões iniciais que ele queria da sua pesquisa? Tá? Para depois que ele definiu isso, aí que ele foi atrás da espécie de planta que ele ia estar trabalhando, certo? Olha lá. Então, ele queria obter essa homogeneidade, certo? Algo homogêneo, ou seja, algo que poderia ser manifesto puramente em homozigose. E todos os descendentes dos indivíduos em homozigose só vão gerar esses indivíduos de homozigotos mesmo, tá? Ou seja, azão ou azinho, não tem para onde correr. Então, outro processo importante, ele queria que nesse material que ele estava utilizando, que eram as plantas, pudesse ocorrer a autofecundação. Então, ele escolheu uma planta monóica, onde tinha os dois sexos ali juntos, as duas estruturas, e uma progênie muito numerosa. Esses foram os padrões, então, utilizados por Gregor Mendel aqui para mim, para chegar ao seu objetivo. Traçou o objetivo geralzão, chegou no específico, escolheu a espécie e fez gol. Eu nem gosto de futebol, mas aí cabeu aqui, coube dentro do nosso contexto aqui, tá bom, galera? Vamos
ficando por aqui, mas eu te aguardo para as nossas próximas aulas. Um abraço forte. Tchau, tchau.